Olá, internautas! Hoje estamos aqui para entrevistar o secretário estadual de Meio Ambiente, Felipe Rigoni. Felipe, muito obrigado por aceitar participar dessa entrevista aqui com a gente no NDAS. Tudo bem? Tudo ótimo, Andressa. Obrigado. É um prazer estar aqui com você hoje. Prazer aqui falar com os internautas do NDAS. Ah, que legal. Felipe, vamos lá. O senhor tem conduzido o estudo de zoneamento ambiental e econômico de toda a Costa Capixaba, né? E como tem sido o diálogo com os municípios, os atores envolvidos nesse processo? Veja, eu vou dar um passo atrás, porque assim, quando eu entrei na secretaria, a principal missão que o governador me deu foi o seguinte: falou, Rigoni, você tem que juntar o mundo do meio ambiente com o mundo do desenvolvimento. Essas duas coisas precisam andar de mãos dadas. Uhum. E uma das grandes formas de você fazer isso é você fazer esse processo que a gente está tocando, que é o zoneamento ecológico econômico costeiro, né? No caso aqui, em toda a Costa Capixaba. Que é o que é isso, né? Que nós vamos dizer, e quando eu falo nós, é toda a sociedade, aos municípios, os munícipes, o governo do estado em conjunto, o que pode ser feito, aonde pode ser feito e como pode ser feito em termos ambientais e econômicos em toda a Costa Capixaba. Então é um processo de zoneamento, de fato. A gente zoneia a Costa Capixaba, dizendo o que é de potencial econômico ali que pode convergir com as questões ambientais. Então, por exemplo, a gente vai dizer, é nessa área da costa que você vai poder ter produção de petróleo, como temos aqui em Ares. É nessa área da costa que você vai poder ter eólicas offshore, né, que tem um potencial maior lá no sul do estado, por exemplo. Então, cada lugar vai ter o seu potencial e a gente vai dizer. E esse processo é importante, Andrés, porque ele agiliza muito os processos de licenciamento ambiental. Porque quando você já tem dito ali pela sociedade, pelas informações técnicas em conjunto, o que pode ser feito em cada lugar e como isso pode ser feito, isso facilita muito o nosso processo de desenvolvimento sustentável, né? Então é um processo que nós estamos tocando, nós estamos na fase de ouvir os municípios, já estivemos com todos os prefeitos e prefeituras dos 19 municípios costeiros, tá? Que é importante dizer. São 19. São 19, porque não são só os 14 municípios que estão na frente do mar. Você tem 5 municípios que são costeiros, mas não estão na frente do mar, como Soretama, por exemplo, que são municípios que têm uma influência direta da costa, mas não necessariamente têm ali, não encostam no mar, entendeu? Então são 19 municípios ao todo. Ah, sim. Bacana. E em sua gestão, 2 programas inovadores foram lançados, certo? Sim. Que é o Pet Vida, que contempla ações voltadas ao bem-estar animal, e o Reflorestar. Em que fase estão esses programas, secretário? Veja, o Reflorestar é um programa, na verdade, ele é mais antigo, ele foi lançado em 2011 pelo governador Casagrande, que lidera a gente nessa pauta. Nós somos um líder nacional na área ambiental por conta da liderança do nosso governador Renato Casagrande, e lançou lá em 2011 o Reflorestar. Na nossa gestão, nós relançamos o Reflorestar e nós estamos repaginando o Reflorestar. Vamos lançar o novo ciclo dele agora dia 7 de abril, inclusive, para mais 700 produtores rurais poderem entrar no Reflorestar, mas agora com uma novidade muito importante, que é agora, além da gente pagar o produtor rural para reflorestar um pedaço da terra dele, que é o que o Reflorestar faz, a gente também vai instalar na propriedade dele barraginhas, coxinhos, cisternas, biodigestores, que são equipamentos ali importantes para infiltrar mais água no solo e ter mais qualidade ali na produção do produtor rural. Então nós temos aqui um programa que vamos dizer, está bombado, ele tá mais robusto agora, que a gente vai conseguir ajudar ainda mais o produtor rural. Que é o que eu sempre falo, Andressa, você não tem como cuidar do meio ambiente se a gente não conversar com quem cuida da terra. Dialogar com isso. E quem cuida da terra é o produtor rural. E eu falo outra coisa que eu acho importante, que é o seguinte: o produtor que está no vermelho não se preocupa com o verde. Então, se ele não ganhar dinheiro, ele não vai conseguir proteger a natureza. E por isso que a gente paga ele para reflorestar um pedaço da terra dele, né? E agora, além de pagar para ele reflorestar, também vamos instalar
barraginhas, coxinhos, biodigestores, que são equipamentos aí importantes para a propriedade rural. Esses equipamentos que serão instalados é exatamente para ajudá-lo nesse processo de reflorestamento. Exato, de reflorestamento e de recarga das nascentes, né? Porque o Reflorestar, ele é um programa de reflorestamento para a recuperação das bacias hidrográficas. Então a gente planta a árvore para ter mais água, né? E a gente está incluindo agora as barraginhas, que são outros tipos de intervenções físicas que a gente fala, né? De conservação de solo, para infiltrar ainda mais água no solo e ter mais capacidade de recarga das nascentes. E elas podem ser instaladas em qual tamanho de propriedade, em qual tamanho de espaço, qual espaço que caberia? Qualquer propriedade pode entrar no Reflorestar, tá? Qualquer uma. Mas o que ele precisa fazer? No mínimo ele tem que me dar meio hectare para ele reflorestar. Ele pode reflorestar até 10 hectares com dinheiro nosso, mas ele tem que reflorestar pelo menos meio hectare, né, para entrar no Reflorestar. A partir daí, ele ganha esses benefícios. Aí ele que é incumbido de fazer todo o reflorestamento, aí é o programa que o auxilia e ajuda com esses benefícios, certo? Exatamente, porque ele faz todo o reflorestamento, mas ele é acompanhado por um consultor, né, que é especializado nesse assunto. A gente tem vários consultores credenciados no Reflorestar que ajudam o produtor rural ao longo desse processo, né? Tá. E a secretaria, o governo já tem, Felipe, dados que apresentam o resultado desse programa já na prática? Nós já reflorestamos desde 2011 mais de 10 mil hectares de floresta aqui no nosso estado. Mais de 5 mil produtores rurais participam desse programa, né? Ou participaram, porque ele dura 5 anos. A gente paga o produtor rural por 5 anos, né? Então mais de 5 mil produtores rurais já participaram ou ainda participam desse programa, e por conta disso, no ano passado, isso é uma vitória muito grande que a gente teve, nós fomos considerados pelo Observatório da Restauração Florestal o terceiro estado do Brasil que mais restaurou florestas no nosso país. E é importante a gente comemorar isso, porque nós somos um estado muito pequeno. Nós ficamos na frente de estados muito grandes aqui do nosso país, que a gente reflorestou mais florestas do que eles, por conta do Reflorestar, né? De como a gente consegue engajar o produtor rural em reflorestar um pedaço ali da sua terra. Porque ele pode fazer esse reflorestamento, ele não precisa plantar só planta nativa da Mata Atlântica. Ele pode fazer isso, por exemplo, no sistema SAF, que é o sistema agroflorestal. Você mistura plantas produtivas com plantas nativas. Você põe café em Mata Atlântica, banana em Mata Atlântica, palmito jussara em Mata Atlântica e etc. Justamente porque a gente percebeu que existem técnicas que consorciam, como a gente gosta de falar, a Mata Atlântica nativa com atividades produtivas, inclusive ele ganha na qualidade do produto dele. Agora. Porque aí você ajuda o meio ambiente, você também ajuda o seu resultado, né? Seu resultado financeiro. Exatamente. Muito legal. E sobre o Pet Vida, Felipe? Pois o Pet Vida a gente lançou ele em 2023, é a primeira vez na história do estado do Espírito Santo que o governo lança um programa de bem-estar animal. E o que é o Pet Vida? É um programa de repasse de recursos fundo a fundo para os municípios, para eles fazerem as atividades de bem-estar animal, como castração, vacinação, procedimentos de urgência e emergência, chipagem dos animais e etc. E o que é isso, né? O que é um programa de fundo a fundo? Fundo a fundo é o tipo de repasse menos burocrático que existe, que um governo pode fazer para o outro, né? Então a gente quis simplificar ao máximo esse processo. Então a gente passa o dinheiro para o município e o município contrata esses serviços para os animais aqui do município. Então nós estamos agora no segundo ciclo, né? Linhares participou do primeiro ciclo, isso é importante dizer, teve aqui bons resultados e agora vai participar com certeza do segundo ciclo para ter resultados ainda melhores. Isso é bacana, porque a gente, há um tempo atrás, a gente acompanhava a dificuldade dessas pessoas que se dedicam a cuidar desses animais, né, a fazer todo esse bem-estar animal, né? Então a gente percebia uma grande dificuldade de dar esse cuidado todo aos animais. Exato. Mas mais ainda a dificuldade de não saber onde diretamente buscar o que fazer, onde buscar e como buscar, né? Então eram muitas perguntas que a gente acompanhava, né? Eu acompanhei esse trabalho muito de perto da Maria Isabel,
né, que faz esse trabalho, que Sim. tem esse zelo, esse cuidado. Então eram muitas perguntas, né, que não conseguíamos obter respostas rápidas de uma ajuda, de fato, para que eles pudessem avançar com esses projetos. Sim. Importantíssimo. Eu costumo dizer assim, infelizmente, a proteção animal, né, você ser protetor de animais, era e ainda é, em certa medida, uma atividade muito solitária. Você acaba tendo que fazer muita coisa sozinho. E o Pet Vida veio justamente para ajudar os protetores de animais aqui do nosso estado a fazerem esse trabalho ser um pouco mais leve. Aí as prefeituras que estão cadastradas, e nós estamos agora no período de cadastro, importante para o segundo ciclo. Perfeito. Aí as prefeituras fazem esse serviço e ajudam os protetores de animais a fazer esse serviço que eles fazem tão bem. Muito bom. E isso é um bem que a gente proporciona muito grande, né, Felipe? Exato. Para você ter ideia, no primeiro ciclo a gente investiu 5 milhões de reais no Pet Vida, a gente fez mais de 4.100 castrações, mais de 3.000 vacinações no estado inteiro, mais de 1.600 procedimentos de urgência e emergência. Isso no primeiro ciclo foi um ciclo de aprendizagem. Agora nós vamos investir 7 milhões de reais e com certeza nós vamos mais do que dobrar esses resultados no nosso estado. Bacana, muito bacana mesmo. Bom, Felipe, a gente vai avançar um pouquinho agora, secretário, na questão política. Claro. Tá? Falando sobre essa movimentação, né, já para o ano que vem, para 2026, quais são seus planos e como está a sua relação com o prefeito de Linhares, Lucas Escaramuça, sabendo que o NDES, né, para quem nos acompanha de todo o estado, a nossa sede, a nossa empresa fica aqui no município de Linhares. Exato, veja. E Felipe é linharense, sou linharense, com muito orgulho. Minha relação com o Lucas é uma relação excelente, assim, desde a minha primeira eleição nós somos parceiros políticos, né? A gente foi candidato junto, eu a deputado federal quando eu fui eleito, ele é estadual. Depois a gente trocou. Eu não fui eleito, ele foi eleito a deputado estadual, a gente também andou junto nessa caminhada e andamos juntos novamente aqui agora nessa vitória maravilhosa que ele teve a prefeito aqui. E eu fico muito feliz de saber que ele está indo muito bem, né? Está conseguindo fazer Linhares avançar, mesmo com todas as dificuldades, né, que a gente sabe que tem na administração pública, mas a gente está vendo que a coisa está avançando rapidamente, que a gente precisava de um novo ciclo aqui em Linhares, né? E meus planos para o ano que vem é, de fato, voltar a ser deputado federal. Eu sou pré-candidato a deputado federal aqui para o nosso estado e, lógico, pela nossa cidade, que eu sou representante de Linhares também. E eu fico feliz de saber, André, que é importante eu dizer isso, nós temos uma oportunidade de ouro no ano que vem, aqui em Linhares em especial. Porque pela primeira vez a gente pode ter um deputado federal eleito e um prefeito aqui de Linhares 100% alinhados. Porque, infelizmente, quando eu fui eleito deputado federal, a administração anterior não era alinhada, não gostava muito de mim e não gostava de fazer as coisas junto comigo. E quem se prejudicava era a cidade, né? Eu tentava trazer as coisas para cá. Pra você ter uma ideia, eu mandei na época de emenda parlamentar 800 e poucos mil reais para comprar equipamentos de cirurgia de vídeo para o Hospital HGL e a prefeitura deixou perder esse dinheiro, né, na época, por uma birra comigo, política. E nós não vamos ter isso agora, porque eu e o Lucas somos exatamente muito alinhados e eu sendo eleito, vou lutar muito para isso, nós vamos ter uma oportunidade de ouro de fazer Linhares voar, Linhares e região, né? Linhares e região voar cada vez mais, porque eu não sou representante só de Linhares, mas sou também de Linhares. Exatamente, até porque, né, a disputa, você vinha disputar, é a federal, né? Então, assim, é uma abrangência muito maior, né? Exatamente. E a região norte, toda essa região nossa que compreende aqui, chegando até Pedro Canário, né, e por aí vai, a gente percebe o quanto que ela tem crescido no seu desenvolvimento econômico, no seu desenvolvimento populacional, mas a gente também... E está sem representante na Câmara Federal. A gente está sem representante na Câmara Federal, a gente só teve o Lucas eleito deputado estadual, agora Toninho da Emater, que assumiu como suplente do deputado licenciado Thiago Hoffmann, que é secretário estadual de saúde. Isso. Então a gente tem ele como representante nessa região. Mas se não fosse ele o suplente, você imagina que esse cenário todo dessa região que a gente está aqui mencionando não teria um representante federal. Exatamente, e uma nem região estadual. enorme. Né? Então, assim, a gente sabe que é uma região
que é extremamente importante e decisiva no processo eleitoral do Estado do Espírito Santo, pela sua quantidade de eleitores, pela sua quantidade de desenvolvimento e do que ela entrega e representa, não só para o Estado, mas para o Brasil. E eu particularmente aqui, acho inadmissível a gente ficar sem essas representatividades para que a gente possa buscar de fato aquilo que nos pertence, aquilo que nós temos por direito. Então, assim, fico feliz em saber que você volta para a disputa, coloca seu nome à disposição para poder estar representando e fazendo esse trabalho, principalmente por toda essa região, mas por todo o Estado. Exatamente. Bom, Felipe, quanto à sucessão do governo do Estado, o senhor, né, caminha ali com o governo Renato Casagrande já há alguns anos, parceiro dele, está na Secretaria Estadual de Meio Ambiente, e a gente sabe que vai encerrando um ciclo do governador Renato Casagrande à frente, né, do governo do Estado, e a gente vê o trabalho que ele vem fazendo também para ter o seu sucessor. Né? Como que você pretende caminhar nesse sentido, sabendo que você está no União Brasil, se é nesse partido mesmo que o senhor pretende disputar a próxima eleição? A gente vê que está tendo uma construção, podendo ter uma federalização entre União Brasil e PP. Você poderia passar um pouquinho dessas informações para a gente? Com certeza. Veja, eu sou um fiel escudeiro aqui do nosso governador Renato Casagrande, e estarei com ele não só para disputar o Senado, né, que provavelmente ele virá disputar o Senado, mas estarei com ele no projeto político que ele lidera, né? Então hoje nós temos como provável, né, candidato nosso vice-governador Ricardo Ferraço, e estaremos com ele ou com quem estiver ali à frente do grupo para liderar o Estado do Espírito Santo em 2026, porque eu acho que é importante a gente dizer, ao longo desses últimos 24 anos do Estado do Espírito Santo, nós conquistamos muitas coisas. Nós conquistamos uma estabilidade fiscal, que é extremamente importante, nós somos um dos estados mais organizados do nosso país, nós conquistamos um bem-estar social muito relevante, nós temos a menor mortalidade infantil do Brasil, nós somos o terceiro lugar em segurança alimentar, primeiro lugar em educação no ensino médio, isso tudo fruto de bons governos, de um bom governo que Renato Casagrande tem feito, né, e junto com o Ricardo Ferraço. A gente também conquistou uma infraestrutura muito boa. Nós fomos eleitos agora segundo lugar do país em infraestrutura, só perdemos para São Paulo, né? Isso é muito relevante, só pode ser feito isso porque temos um governo organizado. E precisamos continuar tendo esse governo organizado, que sabe investir no nosso Estado. E isso com certeza virá do grupo, né, do grupo político do Renato Casagrande, que vai ter essa sucessão e estaremos na luta para fazer isso acontecer. E eu provavelmente, né, por enquanto, continuo sim no União Brasil, estou bem animado, nós temos a possibilidade de ter uma federação agora com progressistas, né, com o PP, que vai tornar o partido e a federação ainda mais relevante, então, a priori, estou no União Brasil e continuo no União Brasil. Ok. Então, você vê como positivo essa federação? Eu vejo como positivo, porque isso torna não só o partido mais relevante no cenário político, mas também torna o nosso projeto político junto ao Renato Casagrande mais forte para o ano que vem. A sua relação com o deputado, o líder da bancada, o deputado da Vitória é ótima. Tudo excelente. Ele foi meu líder quando eu fui deputado. Temos uma relação muito boa de amizade e estaremos juntos aí no processo político. O PP também é base do governo, né? Então acredito que exatamente. Só fortalece aí o projeto político liderado pelo Renato. Secretário, vamos caminhando para o final da nossa entrevista. Gostaria de saber se tem algo a mais que você gostaria de estar passando para os leitores, seguidores do ENDS. Fique à vontade. Veja, só colocar à disposição, a gente tem tentado fazer um trabalho inovador e diferenciado na Secretaria de Meio Ambiente, seja com Reflorestar, seja com Pet Vida. É importante dizer também que nós vamos lançar um Reflorestar agora por conta da repactuação do desastre, né, da Samarco. Nós vamos lançar um processo do Reflorestar apenas para a Bacia do Rio Doce, específico para a Bacia do Rio Doce, que vai ser ainda melhor do que o Reflorestar comum. Então a gente deve lançar isso muito em breve, ainda esse ano.
né? E aí a região aqui de Linhares, a região de toda a bacia do Rio Doce vai ser muito privilegiada nesse sentido. Nós temos uma meta de reflorestar 22 mil hectares de florestas de forma produtiva, consorciando aí com cacau, com café, com a banana, para tornar o produtor rural não só mais sustentável, mas também mais produtivo. Então teremos aí uma etapa especial aqui para a nossa região do Rio Doce, do Reflorestar. E deixar a Secretaria à disposição e eu também como agente político à disposição aqui da nossa região. Ok, isso é muito bacana, né? Essa informação de fazer esse trabalho de recuperação da bacia do Rio Doce, né? Algo que a gente acompanha, o quanto que sofreu, não só toda a parte do meio ambiente, como também os produtores que vivem à margem, né? Onde tem suas propriedades, suas lavouras, margeando o Rio Doce e foram altamente impactados. Então, trazer esse trabalho pensado em tudo isso que eles sofreram para dar solução de viver melhor e termos um pouco da recuperação de volta é fantástico. Exatamente. É um bem extraordinário. E o meio ambiente, né, Felipe? Eu falo que é algo que até a campanha da fraternidade esse ano traz de novo, né? A ecologia integral. Então a gente vê como que todos os atores, né, da sociedade estão se envolvendo. E que bom que isso está acontecendo. Eu acho que é uma conscientização e um trabalho que não pode parar. E a gente ter o nosso governador Renato Casagrande, né, trabalhando nessa pauta também muito incessivamente para a gente poder avançar cada vez mais. Exato, e além disso, né, o meio ambiente não atrapalhando o desenvolvimento, e sim sendo causa do desenvolvimento, sendo parceiro do desenvolvimento para tornar as cidades mais prósperas e também mais sustentáveis. É isso que a gente quer fazer. Na verdade é o contrário, né, Felipe? Não é o meio ambiente que atrapalha o desenvolvimento, somos nós que atrapalhamos o meio ambiente e atrapalhamos automaticamente o desenvolvimento. Exato. E agora a gente consegue, através dessas políticas inovadoras, juntar as duas coisas, né? Fazer o desenvolvimento ser sustentável e ter as pessoas ali engajadas na sustentabilidade e no desenvolvimento ao mesmo tempo. Exato. Felipe, muito obrigado, secretário. Obrigado, sucesso na sua trajetória à frente da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Sucesso também nos seus próximos projetos, que você obtenha êxito como vem obtendo até o exato momento. Obrigado, querido. O NDS está à sua disposição. Sempre que precisar, estamos aqui. Tiver alguma pauta para nos trazer, fique à vontade. Tá ótimo. Obrigado. Internautas, essa foi mais uma entrevista aqui no NDS. Aguardamos vocês para as próximas e acompanhe nossas entrevistas no nds.com.br, nas nossas redes sociais e também nas nossas plataformas. Um abraço e até a próxima.